Oi, pessoal, boa noite. Amém. Como o Fê falou, a gente está aí numa série chamada Reino Invertido. Que é esse reino invertido que é o reino de Deus. Vai contra tudo aquilo que a gente vê no mundo. É totalmente invertido. Levar uma vida com Deus é totalmente invertido daquilo que o mundo prega. E, como o Fê falou, o Alex, mês passado, pregou sobre os improváveis. E hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, sobre 3 bem-aventuranças. E aí, para a gente começar, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia aí de vocês. Lá em Mateus 5. Bom, bem-aventuranças. O que é aventuranças? Aventuranças aí na Bíblia está querendo dizer felicidade. Então, quando aí na Bíblia está falando bem-aventuranças, está querendo dizer bem felizes, ou muito abençoados. E é engraçado porque hoje nós vivemos em um mundo onde a gente constantemente busca felicidade. A gente quer buscar a felicidade em qualquer lugar. A gente quer fazer faculdade para trabalhar, para ter muito dinheiro, para ir viajar, porque a gente acha que isso vai suprir. A gente quer ter um relacionamento, porque acha que se a gente estiver com alguém, nós vamos ser felizes. O ser humano está constantemente buscando a sua felicidade. O que é contraditório, porque nós temos algo conosco, que a gente tem acesso livre a qualquer momento, que tem um manual de como sermos felizes. E a Bíblia é esse manual. Quer dizer que você vai ser feliz sempre, todo momento a gente vai estar sorrindo, alegre, pulando de alegria? Não, nós vamos ter dificuldades, mas nós vamos ser felizes. E nós vamos aqui aprender que no reino de Deus, para a gente alcançar essa felicidade, é um pouco diferente do que o mundo prega. Então, no mundo, felicidade é você ter muitas coisas, é você ter muito dinheiro. Se você é descolado, você é feliz. Se você tem o melhor carro, você é feliz. Se você tem a melhor casa, você é feliz. Os descolados é quem passa por cima de todo mundo, é o que fala o que quer, é o que não pensa nas consequências, não pensa em como isso vai atingir as outras pessoas. Isso é o que está em alta no mundo hoje. Mas nós vamos aprender que no reino invertido de Deus, para a gente alcançar as coisas que Deus tem para nós, essa felicidade que Deus tem para nós, para a gente ser o maior, a gente tem que ser o menor. Para a gente alcançar o reino, as coisas boas, nós temos que ser pobres de espírito. Nós temos que chorar para alcançar a felicidade. Nós temos que ser humildes e mansos. E como isso num mundo onde a mansidão já não reina mais? Mas Deus, para cada bem-aventurança, que é uma obediência, é um comportamento nosso, Ele vai vir com uma promessa. Nós vamos ver que Jesus vai nos ensinar um comportamento, e para esse comportamento nosso vai ter uma promessa de Deus para nós. Porque é assim que funciona no reino de Deus. Deus, Ele não deixa a gente desamparado. O que não acontece muito no mundo que a gente vive hoje é cada um por si. Cada um por si. Talvez você se sinta sozinho, talvez você sinta que não tem ninguém, mas no reino de Deus, no reino invertido de Deus, tem alguém que olha para você, tem alguém que cuida de você, e tem alguém que se importa com a sua felicidade. E Ele se importa tanto com a sua felicidade, que a gente tem um manual aqui na Bíblia falando sobre isso. Para
nós acessarmos esse reino invertido, para nós fazermos parte desse reino invertido, nós temos que ter alguns comportamentos. E hoje nós vamos falar sobre 3 desses comportamentos. Mas eu já quero preparar você, que para fazer parte do reino invertido de Deus, tem que ter muita personalidade. Porque o que o mundo prega é que quem faz parte de igreja é cabeça fraca. O que o mundo prega é que quem faz parte de igreja, quem segue a Jesus, é mente fraca, é mente vazia, mas na verdade não. Para estar aqui num sábado à noite, para seguir as coisas que Jesus nos ensina, nós temos que ter muita personalidade. Nós temos que ter muito pulso firme para rejeitar as coisas, porque é fácil andar onde todo mundo está indo. Difícil é andar na contramão. Difícil é fazer parte do mundo invertido. Então, se o mundo prega pra gente que ser da igreja não é legal, que quem é de igreja é cabeça fraca, na verdade não. Tem que ter muita personalidade para seguir Jesus. Tem que ter muito pulso firme para seguir Jesus. Para saber o que você quer. Para negar as coisas do mundo. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Então vamos lá, vamos ler Mateus 5. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Eu só quero fazer um adendo, que enquanto eu estava lendo esse texto, Jesus falou muito comigo nessa frase. E Jesus os ensinava, dizendo... Ensinava, a gente só ensina quem a gente ama. A gente só ensina quem a gente quer bem. Você já viu alguém dando conselho, dando ensinamento para alguém que não gosta? Isso não acontece. A gente ensina quem a gente ama. E esses ensinamentos Jesus nos deu porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, porque Ele nos quer ver felizes, porque Ele quer que nós sejamos bem-aventurados. Continuando, lá no verso 3. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os humildes ou mansos, dependendo de como está aí na sua Bíblia, porque herdarão a terra. Então nós vamos falar sobre essas 3 bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança que está aí é bem-aventurados os pobres de espírito. E o que é ser pobre de espírito, então? Para a gente entender o que é pobre de espírito, a gente tem que entender o que não é pobre de espírito. E isso é muito importante, porque aqui na Bíblia está falando que o reino do céu é daqueles que são pobres de espírito. E está falando que o reino não será, o reino é. É uma promessa presente, não é algo para o futuro, o reino é. Então o que é pobre de espírito? Pobre de espírito não é pobreza financeira. Agora que a Bíblia está falando que eu posso ser pobre de espírito, não vou mais estudar, não vou mais trabalhar, vou ver a custa dos meus pais. Porque dos pobres de espírito não é isso que a Bíblia está falando. Jesus, Ele quer que você vá atrás das suas coisas, que você estude, que você trabalhe, que você cresça profissionalmente, que você cresça intelectualmente. As pessoas que Jesus chamou na Bíblia para caminhar com Ele eram pessoas que trabalhavam, não eram pessoas preguiçosas. Então, pobre de espírito não significa miséria financeira. Às vezes a gente pensa que para seguir Jesus a gente não vai poder conquistar nada. Isso não é verdade. Jesus, Ele quer ver você bem, quer que você tenha uma condição de vida boa. E para isso Ele te capacita, te dá inteligência para você ir atrás das suas coisas. Então, pobre de espírito não é pobreza financeira. Você pode estudar, você pode trabalhar e você deve fazer isso. Pobre de espírito não é ter uma vida espiritual rasa.
Pobre de espírito não significa que você tem que ter uma vida espiritual rasa, na superfície. Não é isso. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos manter uma intimidade com Jesus. A gente não acessa o reino sem intimidade com o rei. Ninguém entra no palácio se não tiver intimidade com a rainha. Então, pobre de espírito não é pobreza espiritual. Nós precisamos nos aprofundar na nossa intimidade com Jesus. E o que seria então pobre de espírito? Pobre de espírito é a gente entender o quanto nós somos dependentes de Deus. Ser pobre de espírito é você entender o quanto você é dependente de Deus. E o quanto às vezes tem faltado isso nas igrejas. De pessoas que se acham autossuficientes. Eu canto demais, eu prego demais, eu falo muito bem, eu sou um ótimo líder. Acaba se colocando num patamar acima de Deus. É tão autossuficiente que não ora mais, não consulta mais a Deus para nada, porque aliás Ele sabe de tudo. Pobre de espírito é entender o quanto somos dependentes de Deus. É você chegar para Deus e falar: Deus, enche-me de Ti, esvazia-me de mim e enche-me de Ti, porque eu dependo do Senhor. O pobre de espírito clama a Deus porque entende que ele depende de Deus, porque ele não é nada sem Deus. E é engraçado porque na Bíblia o pobre de espírito vem primeiro. Mas tem um porquê. Porque não tem como vir as outras bem-aventuranças, não tem como a gente ter os próximos comportamentos que vai falar aqui na Bíblia, se primeiro a gente não aprender a depender de Deus. Não tem como a gente chorar aos pés de Jesus se a gente não for dependente de Deus. Não tem como a gente ser humilde e manso se a gente não for dependente de Deus. Não tem como a gente ter fome e sede de justiça se nós não formos dependentes de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Entender que sem Deus não somos nada. Andressa, mas eu tenho várias qualidades. Eu sei tocar, eu sei cantar, eu sei dançar, eu sei fazer muitas coisas de forma muito boa, com excelência. E é verdade, tem gente que não vem à igreja e que são ótimas em várias coisas, que fazem as coisas com excelência. Mas o pobre de espírito reconhece que até as coisas boas que há nele, porque Deus deu. Se há capacidade, é porque Deus o capacitou. Se há algum talento, é porque Deus deu esse talento. Não é por mérito dele, mas é porque Deus deu. Então, se até o que há de bom em nós, porque Deus deu, quem somos nós sem Deus? O pobre de espírito, ele entende que ele é dependente, o que vai totalmente contra o que o mundo prega, porque hoje nós precisamos ser independentes. Quem é independente, quem não precisa de ninguém é legal. Olha, aquela pessoa conquistou tudo sozinha, ela não precisa de ninguém, ela está mais certa. Mas no reino invertido de Deus, nós devemos ser dependentes dele. Nós devemos precisar dele. Nós devemos entender que nós não estamos acima de Deus, e que até o que há de bom em nós há, porque ele nos deu. Pobre de espírito entende a grandeza de Deus. E há uma promessa para os pobres de espírito. E a promessa é: pois dele é o reino dos céus. Pois dele é.
Às vezes a gente acha que a gente só vai alcançar a felicidade plena, e talvez iremos, quando nós formos para o céu, quando nós vivermos a eternidade com Jesus. Mas a realidade é que Jesus já tem uma felicidade para a gente nesse caminho. O caminho até o céu, o caminho até a eternidade, Deus já tem uma felicidade para você. Porque deles é o reino do céu. Porque dele é o reino do céu. Então aqui no pobre de espírito, nós entendemos que o reino do céu é daquele que entende a dependência que ele tem de Deus. O quanto você se vê dependente de Deus hoje? O quanto você enxerga a dependência que você tem de Deus? Porque às vezes a gente vai vivendo no automático a nossa vida. Eu cresci na igreja. Quem não cresceu ou já está há um bom tempo na igreja, a gente vai vivendo no automático. E aí a gente esquece. E nós não podemos esquecer de colocar Deus nas primeiras coisas da nossa vida. Vai tomar uma decisão? Pergunta para Deus. Vai ter algo para decidir, por menor que seja, pergunta para Deus. Porque você é dependente dele. O pobre de espírito, ele se esvazia do seu orgulho, da sua arrogância, da sua vaidade. Ele se esvazia de tudo aquilo que vem com ele, e ele clama para que Deus o encha. E bem-aventurados os pobres de espírito, os bem-aventurados que dependem de Deus, porque deles é o reino do céu. E aí mais lá na frente, no verso 4, está falando que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aí nesse choro que Jesus está se referindo, não é um choro por coisas carnais. Então não é um choro por um luto, não é um choro por uma perda, não é um choro por uma traição, não é chorar porque o seu time do futebol perdeu. Ah, então quer dizer que Deus não consola? Deus consola, mas não é o que está querendo dizer aqui nesse versículo. Deus, ele consola. Eu já passei por muitos problemas que Deus, ele me consolou. Que Deus esteve comigo, que Deus foi meu sustento. Mas aqui, bem-aventurados os que choram, não é sobre isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando sobre o choro de arrependimento pelos pecados. Choro de arrependimento pelos seus pecados. E aí vamos entender o que não é esse choro aí. Não é choro por medo dos pecados, medo da consequência dos pecados. Porque tem gente que chora, não de arrependimento, mas por medo das consequências. É igual aquela criança que fazia bagunça na igreja, sabia que fez algo de errado. A mãe chegou e falou para ela, chegando em casa a gente vai conversar. Criança vai chorando o caminho inteiro. Foi porque ela fez algo de errado? Não, é medo da consequência do que ela fez. Medo de apanhar, medo do castigo, medo da bronca. Esse choro aqui do bem-aventurados que choram não é um choro por medo das consequências do pecado. Também não é um choro de remorso. Tem diferença entre choro de remorso e o choro de arrependimento. E aí um exemplo na Bíblia, a gente pode até usar o choro de uma forma figurada, mas para a gente entender o que é remorso. Judas traiu Jesus, vendeu Jesus por algumas moedas. Judas, ele caiu em si, ele viu o que ele tinha feito, mas ele não estava arrependido. Judas, ele teve remorso, ele não se arrependeu, porque não houve uma mudança. Ele foi lá, ele tirou a própria vida. Agora Pedro, que negou Jesus,
Pedro, ele chorou, mas ele chorou de arrependimento, porque houve uma mudança. Ele encontrou em Jesus o consolo, a restauração, a transformação. E é sobre esse choro aqui que a Bíblia está falando. O choro de arrependimento. Quando há choro de arrependimento, pode e vai haver o consolo de Deus, o perdão de Deus, a transformação, a mudança de vida. Vocês já viram alguém que se converte? Uma pessoa que entregou sua vida para Jesus, ela chora. E é um choro de arrependimento pelos seus pecados. Chorar aqui é chorar por entender que o pecado nos afasta do Criador. Esse choro é um choro por entender que o pecado te afastou de Deus. Isso é tão lindo. Isso é tão lindo. Porque a gente vive num mundo hoje que o perdão também está complicado. Aí nós não queremos saber de perdoar as pessoas. Nós vivemos num mundo intolerante. Aquela pessoa me errou comigo? Até perdoo, mas não quero mais olhar para a cara dela. Nós agimos assim com as pessoas que estão à nossa volta. Mas o reino de Deus é tão perfeito que quando você chora de arrependimento, quando você rasga para Deus, mostra para Deus seus pecados, suas feridas, o próprio rei, Ele vem te consolar. Em que outro lugar isso acontece? Às vezes na sua casa você não acha o perdão que você precisa. Às vezes na sua casa você tem medo de expor quem você é, de confessar os seus pecados, porque você tem medo do julgamento. Mas no reino invertido de Deus, o próprio rei vem com perdão, transformação para a sua vida. Mas muitas coisas nos impedem de ter esse choro de arrependimento. O amor ao pecado é uma delas. O amor ao pecado nos impede de ter o choro de arrependimento. Outra coisa que está muito comum hoje, que impede os cristãos de chorar por arrependimento. Tudo é permissivo hoje, nada mais é pecado. Se não tem pecado, então por que está na Bíblia que a gente tem que chorar, que a gente tem que se arrepender, que a gente tem que levar para Deus os nossos pecados, as nossas falhas? Tudo é permissivo. Aí a gente cai naquele negócio da hipergraça. Tudo é permitido, tudo é permitido. Deus vai me perdoar mesmo. Deus, Ele é misericordioso, mas Deus, Ele é justo. Nada mais é pecado. Se nada mais é pecado, para que a gente vai então chorar aos pés de Deus? Para que então que as pessoas vão querer mudar a vida? Se nada mais é pecado. O choro leva ao arrependimento. O arrependimento leva à restauração, que leva à conversão. No reino invertido de Deus, a gente tem que chorar aos pés de Jesus pelos nossos pecados, para que a gente possa sorrir por uma eternidade. Mas no mundo em que nós vivemos hoje, não é isso que o diabo faz. Ele te apresenta o banquete dos pecados, que é legal, é prazeroso. Naquele momento pode até ser mesmo, mas é temporário.
Naquele momento pode ser legal, porque o diabo ele não te apresenta o outro lado da moeda. Ele só te apresenta uma parte do banquete. Mas o salário do pecado é a morte. Muitas pessoas que hoje estão se deleitando no pecado, que não se arrependem pelos seus pecados, vão chorar pela eternidade. É pela eternidade que a gente não consegue nem mensurar o que é isso. Porque hoje no mundo em que vivemos, nossa vida tem começo, meio e fim, mas há a eternidade. E o diabo ele é sujo, porque ele só apresenta o lado bom. O que ele não te mostra é que cada vez que a gente come e se lambuza nesse banquete que ele nos apresenta, a gente está fardado a chorar pela eternidade. Mas Jesus não. Jesus ele fala, ó, pode chorar agora. Chora pelos seus pecados. Chora agora. Chora, porque você vai sorrir pela eternidade. Porque eu tenho uma vida boa para você pela eternidade. Pode chorar, porque você vai encontrar a transformação, a restauração e o perdão. Pode chorar, mas chora com o coração arrependido. Chora querendo mudança. Chora entendendo a sua dependência em Deus. Outra coisa que é diferente no mundo, no reino invertido de Deus. O diabo, quando você peca, ele faz você se sentir sujo, imundo, um lixo. Faz você sentir que você não é digno da presença de Deus. Faz você sentir que ninguém vai te querer, ninguém vai te aceitar desse jeito. O diabo, ele te acusa. Ele te dá o banquete, mas depois ele faz você se sentir um lixo. E ele não tem uma promessa boa para te dar. Porque o salário do pecado é a morte. Mas no reino de Deus, ele te dá o consolo. E o que é o consolo? É a salvação, é o perdão, é a restauração, é a chance de uma nova vida. E para mim isso é lindo. É lindo porque às vezes a gente tem vergonha de confessar os nossos erros, os nossos pecados para as pessoas que estão do nosso lado. Porque às vezes realmente as pessoas não vão receber bem. Porque às vezes as pessoas vão nos julgar. Porque nós seremos excluídos. Mas sabe o que é lindo? Que o rei desse reino invertido, quando ele olha para um coração arrependido, ele diretamente, ele vai até o seu encontro. Ele te dá uma nova vida, ele te restaura. Se o diabo fez você se sentir sujo, imundo e um lixo, Deus dá uma nova oportunidade de vida. Deus dá um novo sentido de vida. Nós precisamos chorar para ser consolados. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Nós precisamos chorar em arrependimento, não por medo das consequências, mas por amor ao Rei. Deus, Ele tem uma promessa boa para mim e para você.
do reino dos céus, do consolo. Nós buscamos tanto a felicidade em tantas coisas passageiras, enquanto o que é de Jesus dura para sempre. Nós buscamos tanto preencher o nosso vazio com as coisas do mundo, enquanto tem coisas que só tem um vazio que só Deus pode preencher. E lá no verso 5, bem-aventurados os humildes ou mansos, depende aí da sua Bíblia, porque herdarão a terra. O que é ser humilde e manso? Ser humilde e manso não é uma pessoa que ela é passiva. Então, eu sou tímida, eu fico quieta para tudo, eu não abro boca para nada, eu não entro em briga com ninguém. Então eu sou mansa, eu vou herdar a terra. Não é isso o que a Bíblia está falando aqui também. O que a Bíblia está falando aqui, o que Jesus está nos ensinando e falando aqui, o que é essas pessoas mansas e humildes que herdarão a terra? São pessoas que não possuem um coração duro para o querer de Deus. É uma pessoa que é humilde para aceitar a vontade de Deus para a vida dela. É uma pessoa que não é orgulhosa. Mas para a gente chegar nesse nível de manso e humilde, que aceita a vontade de Deus para nós, primeiro nós temos que ser pobres de espírito e entender a nossa dependência em Deus. Uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, é aquela que não endurece o coração para a vontade de Deus. Vai ser fácil? É fácil fazer algumas coisas que Deus nos pede? Não. Não é fácil. É difícil. Às vezes é bem difícil. Mas aí é que está o segredo. Deus, Ele é o único que sabe da sua vida toda. Desde o dia que você nasceu até o dia da sua morte. Deus, Ele é o único que sabe. Não tem mais ninguém que sabe. Deus, Ele sabe todos os seus dias. Sabe tudo sobre todos os seus dias. Então Ele sabe o que é melhor para você. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui 1 hora, ano que vem, daqui 10 anos, daqui 1 ano, daqui 1 mês. Você não sabe, mas Deus sabe. E se Deus sabe o que é melhor para você. Mas o problema é que às vezes a gente tem um coração muito duro e muito orgulhoso, e nós não somos humildes para aceitar aquilo que Deus tem para nós. Então Deus fala para a gente: vai por esse caminho, porque eu sei que esse caminho vai ser bom para você, porque eu já sei tudo sobre a sua vida. Eu sei que se você for para esse caminho, não vai ser bom. Vem por esse caminho. Vem, porque eu sei que vai ser melhor para você, porque eu sei tudo da sua vida. Eu sei o seu futuro. Vem para esse caminho. E o que a gente faz? Não, Deus, eu vou para esse. Eu não quero seguir. Isso são pessoas que não são humildes e não são mansas, que não aceitam a vontade de Deus porque acham que elas são autossuficientes, porque elas acham que elas sabem de tudo. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Se a gente fazer tudo do jeito que a gente quer, você pode ter certeza, a gente vai estar muito longe de herdar a terra. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurados os mansos e os humildes,
porque herdarão a terra. Bem-aventurado as pessoas que não endurecem o coração para aquilo que eu quero, porque herdarão a terra. Bem-aventuradas as pessoas que ouvem a minha voz, que vão pelo caminho que eu mostro, porque elas vão herdar a terra. Só Jesus, só Deus é o caminho para a terra. Só Ele pode nos guiar até lá. E você ainda quer andar com as suas próprias pernas. A gente vive numa sociedade hoje onde os jovens, nós achamos que nós sabemos de tudo. Nós somos tão orgulhosos que nós queremos adaptar a Bíblia à nossa vida. Nós queremos adaptar a Bíblia à nossa vida. Isso não tá bem assim na Bíblia, né? A gente pode se adaptar, os tempos são outros, o mundo mudou muito. Nós não temos que adaptar a Bíblia à nossa vida. Você tem que se adaptar à palavra de Deus se você quer fazer parte do reino invertido. Se você quer fazer parte do reino de Deus, você tem que enquadrar a sua vida na palavra de Deus. E não ela se enquadrar na sua vida para justificar os seus erros, os seus pecados e as suas decisões. É uma geração orgulhosa, que não consegue aceitar o que está na palavra, porque bate de frente com a vida que ela está vivendo. Então é muito mais fácil falar que a Bíblia está errada ou que a Bíblia tem que ser modificada do que mudar os próprios comportamentos, do que quebrar o próprio orgulho. Só herdarão a terra quem for humilde para aceitar a vontade de Deus, porque quem é humilde para aceitar a vontade de Deus conseguiu entender que o que Deus tem para a vida dele é bem melhor. Mesmo sendo difícil, mesmo doendo, mesmo tendo que renunciar a algumas coisas, mesmo tendo que deixar de lado algumas amizades, alguns comportamentos, os humildes entendem que o que Deus tem para nós é muito melhor. Eles entendem que a nossa felicidade vai muito além dessa terra. Tem algo maior, tem uma eternidade para ser conquistada. O que o mundo te oferece, ele te oferece só por hoje. A felicidade que o mundo te oferece é uma felicidade que ela é só por hoje. A gente compra um celular, daqui 6 meses, quando sai um modelo novo, nós não estamos mais contentes, nós não estamos mais felizes. Você sai com seus amigos, mas você chega em casa e você se sente vazio. Por quê? Porque a felicidade do mundo é uma felicidade passageira. Mas a felicidade que Deus tem para nos dar, ela é eterna. Ela é o reino de Deus. É o consolo, é uma vida nova, é um perdão. A gente precisa começar a pensar grande. A gente precisa parar de ficar visualizando a nossa felicidade no hoje e começar a ver nossa vida num todo, numa eternidade com Jesus. Vamos ter que pagar o preço, vamos. Mas se você prefere pagar o preço para viver numa eternidade maravilhosa, ou pagar o preço para viver uma eternidade chorando? Porque isso é passageiro. Mas quando Jesus voltar, vai ser para sempre. O céu e o inferno, eles são reais. E onde você está escolhendo passar a sua eternidade? E nesses 3 versículos a gente vê muito a humildade em volta deles.
Quem é pobre de espírito e entende a dependência de Deus, é humilde para entender que é dependente de Deus. Quem chora pelos seus pecados e se arrepende é humilde para lançar para Deus e confessar a Deus os seus pecados. E os mansos, que aceitam a vontade de Deus, que não endurecem o coração para Deus, é humilde. Jesus era humilde. Jesus, ele pode ser o nosso maior exemplo de humildade. Ele veio sem luxo nenhum. Falava com as pessoas mais improváveis. E às vezes nós que não somos nada, a gente quer ficar andando com o rei na barriga, achando que somos maiores que Deus. No reino invertido de Deus, no reino de Deus, algumas coisas são invertidas mesmo. Nós temos que ser dependentes. Nós temos que confessar os nossos pecados. E nós temos que aceitar que Deus conhece melhor a nossa vida do que nós mesmos. Mas no final vale a pena. Porque Jesus, ele vai ter uma promessa linda para mim e para você. Jesus vai te dar um caminho de felicidade que as coisas do mundo não podem te dar e não vão te dar. Vamos começar a colocar em prática o que está aqui. A ser dependentes de Deus. Nós vamos errar, mas nós temos que nos arrepender. Nós temos que chorar pelos nossos pecados, pedir perdão a Deus, mudar de vida, mudar de comportamento. E esteja aberto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não endureça o coração para as coisas que Deus tem para você. Deus, ele é um pai de amor. Ele quer coisas tão boas para mim e para você, que a gente não consegue medir. A gente não consegue medir as coisas boas que Deus tem para mim e para você. Para viver ainda aqui, ainda nessa terra, a gente não consegue medir. Mas a gente acha que o que a gente quer ainda é melhor. A gente acha que o que a gente quer para nós é melhor do que o rei quer para nós. Feche os seus olhos. Baixe sua cabeça. Que a gente possa pedir para Deus um coração humilde. Que a gente possa pedir para Deus nos ensinar a ser dependentes dEle. Que a sua oração venha ser para que você venha se esvaziar de você e se encher de Deus. Que possamos encontrar em Deus o consolo, a restauração, a transformação. Que possamos aprender a ter um coração quebrantado para aquilo que Deus quer para nós. Que a gente venha aprender que o que Deus tem para nós é bem melhor do que do que tudo que nós já sonhamos. A felicidade que talvez você busca não chega nem perto da felicidade que Deus quer dar para você. Bem-aventurado, mais do que feliz, mais do que abençoado, é aquele que entende a dependência de Deus. Você quer ser mais do que feliz nessa terra e para a eternidade?
Então se humilhe diante de Jesus. Confesse os seus pecados para Ele. Não endureça o seu coração para aquilo que Deus tem para fazer, para aquilo que Deus quer para você. Deus tem promessas para mim e para você. Mas Ele quer de nós humildade. Mas para isso a gente tem que se esvaziar das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, do nosso querer, da nossa arrogância. Deus tem algo grande para mim e para você. O reino de Deus, ele está acessível. Mas para isso nós vamos ter que ser dependentes dEle.